Garota humilde é chamada para cantar como uma piada, mas sua voz surpreende a escola. Era um dia comum na escola pública de São Jorge, um lugar onde risadas e fofocas se misturavam com o cheiro do pão fresco da merenda. Lúcia, uma garota de olhos grandes e cabelo enrolado, mal conseguia levantar a cabeça no meio da multidão. Estudante tímida, sempre sentada no fundo da sala, ela preferia o aconchego dos livros ao clamor dos colegas. Mas tudo mudou quando a professora de música, numa forma de tentar animar os alunos, resolveu fazer um concurso de talentos. "Todo mundo tem que participar", gritou ela, e como se o mundo tivesse entrado em câmera lenta, todos olharam para Lúcia. Alguns riram, outros sussurraram. "A Lúcia cantar? Isso é piada", pensou um dos meninos do time de futebol, rindo para os amigos. Mas Lúcia não sabia o que fazer. O coração dela batia forte, quase pulando para fora do peito. Ela sentiu as mãos trêmulas e o nó na garganta. O que havia de tão especial nela? O que poderia fazer uma garota de sua condição se destacar? E mesmo assim, algo dentro dela começou a crescer. Uma força, uma chama. "E se eu tentar?", pensou. Chegou o dia da competição, e a escola estava fervilhando. O ginásio, normalmente um espaço de treinos e gritos, agora era um palanque de sonhos e anseios. Lúcia, toda encolhida em seu vestido azul desbotado, subiu ao palco. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Ali estavam os atletas populares, as meninas mais legais do colégio e até mesmo professores, todos prontos para rir e aplaudir. Mas o que ninguém esperava era o que estava prestes a acontecer. Ela começou a cantar. No início, sua voz era tímida, quase um sussurro, mas logo ganhou força. Era poderosa, emotiva, cortando o ar como uma faca afiada. Todos ficaram boquiabertos. As meninas pararam de rir. Os meninos, por um momento, esqueceram da sua popularidade. Aquela garota do fundo da sala estava iluminando o palco. Gotículas de suor escorriam pela testa da coordenadora, que olhava sem acreditar. Lúcia cantou com o coração, e a música ressonou em cada canto do ginásio, como se dissesse: "Eu também pertenço a este lugar." Os mais populares começaram a se entreolhar, perplexos. O que o time de futebol faria agora? Olhos marejados traíam inseguranças escondidas. Eles tinham medo de perder seu status, mas ao mesmo tempo se viam tocados pela voz de Lúcia. Até um garoto que sempre havia sido seu melhor amigo, agora rival, estava lá, com um olhar vazio, compreendendo que seus próprios segredos poderiam vir à tona. Quando Lúcia terminou, o silêncio foi palpável, até que uma ovação estrondosa explodiu, mas a alegria dela estava misturada com o medo. O que isso significaria para sua família, para suas amizades? Poderia conquistar um futuro, mas a um custo que ela não tinha certeza se estava disposta a pagar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a ovação enchia o ginásio, um mix de alegria e pânico abalava Lúcia. Seu coração pulsava acelerado, um eco da voz que ainda reverberava pelo ar. Mas, de repente, algo inesperado interrompeu aquele momento mágico. Um grito cortou a atmosfera. "Socorro! Alguém, por favor!" Todos viraram para a origem do som. Era a assessora da escola, a Dona Rita,
que sempre se mantinha firme e compojada, agora desesperada, apontando para a entrada. Uma menina da turma do fundamental estava caída no chão, sua respiração ofegante e irregular. O pânico tomou conta, e em um instante, a música de Lúcia foi esquecida. Os alunos começaram a se movimentar, alguns correndo para ajudar, outros apenas paralisados de medo. Lúcia, em choque, conseguiu descer do palco e se aproximar, seu instinto de ajudar se perando o pavor que ainda a dominava. "O que aconteceu?" perguntou Lúcia, enquanto a multidão se apertava em volta do corpo da garota. "Ela desmaiou! Chama a ambulância!" gritou a professora de ciências, expressão de terror em seu rosto. Lúcia sentiu seu estômago revirar. O barulho, ensurdecedor, estava agora apenas um eco distante. Ela se agachou ao lado da menina, que parecia tão pequena e frágil. Mas enquanto tentava ajudar, Lúcia notou algo. O colar que a garota usava era idêntico ao que sua mãe sempre carregou, um amuleto de família com uma simbologia estranha. Um frio percorreu seu corpo. Não pode ser. No meio da confusão, o que Lúcia não sabia era que a menina desmaiada era Ana, sua antiga amiga de infância, que há anos não via. Desde que sua família se mudou para outra cidade, a dúvida começava a se apoderar dela. O que Ana estava fazendo ali? A escola não era mais a mesma sem a presença de Lúcia e Ana juntas. Teve um momento de hesitação, mas as memórias começaram a fluir. Risadas, brincadeiras e o segredo que ambas haviam carregado. Quando Ana trabalha, sussurrou uma verdade que poderia mudar tudo. A ambulância finalmente chegou, mas enquanto a equipe tentava estabilizar Ana, Lúcia notou que a expressão de paralisia no rosto de alguns colegas era diferente agora. Os meninos do time de futebol, que antes estavam envolvidos em sua própria confiança, pareciam nervosos e inquietos. O menino que sempre tinha feito piada sobre o canto de Lúcia, Miguel, estava com os lábios pálidos e a mão na boca, como se tivesse visto um fantasma. O que ele sabia? Lúcia olhou nos olhos dele e encontrou um lampejo de medo. "Você sabe alguma coisa, não sabe?" perguntou, o medo se misturando com determinação. "Cala a boca, você não sabe de nada", Miguel disparou. Mas a hesitação em sua voz foi tudo o que Lúcia precisava para se sentir mais confusa. Não era somente a saúde de Ana que estava em risco, era muito mais profundo. Uma rede de segredos começava a se desenrolar, envolvendo não só a amizade de Lúcia e Ana, mas também o que significava ser parte daquela escola, daquela sociedade. A tensão no ar era palpável. Enquanto a equipe de emergência lutava para reviver Ana, o som de sirenes preenchia o ginásio. E a dúvida que se formou no coração de Lúcia era de fato devastadora. O que mais você não sabia? O que a amizade verdadeira escondia? Ela sentiu que a história estava apenas começando, e a verdade que viria à tona poderia desmoronar tudo ao seu redor. O ginásio estava em silêncio, fora os sons frenéticos do atendimento. Lúcia não conseguia parar de se perguntar se suas escolhas tinham consequências, se sua voz poderia realmente mudar o mundo ao seu redor, ou se havia algo a mais por trás daquele desmaio. Algo que não apenas a afetaria, mas a todos ali. O ginásio estava em silêncio, fora os sons frenéticos do atendimento. Lúcia não conseguia parar de se perguntar se suas escolhas tinham consequências, se sua voz poderia realmente mudar o mundo ao seu redor, ou se havia algo a mais por trás daquele desmaio. Algo que não apenas a afetaria, mas a todos ali. A tensão no ar era palpável, e a expressão de desespero dos colegas a fez sentir um frio na barriga. Então algo mudou. De repente, a porta do ginásio se abriu com estrondo, como se um tornado tivesse invadido o local. Um grupo de pessoas entrou.
com camisetas do time rival e olhares determinados. À frente, uma garota de cabelos longos e ogivas de moicano, conhecida como Tânia. Ela era uma das líderes da turma, famosa por sua personalidade forte e jeito destemido. "Vocês precisam ir embora! Não é seguro aqui!" gritou Tânia, sua voz cortando o ar tenso. "O que está acontecendo?" A confusão tomou conta de todos, enquanto alguns olhares se cruzaram em desespero. "Nossa, o que você está falando, Tânia?" questionou Miguel, ainda em choque pela cena do desmaio. Ele parecia pálido, e o medo se refletia em seus olhos. "Eu ouvi algo grande está se aproximando da escola." Tânia começou. "E ninguém está seguro. Temos que evacuar agora." A notícia caiu como uma bomba. O que quer que tivesse a ver com o desmaio de Ana? Foi então que Lúcia se lembrou do que ouvira na semana anterior. Boatos sobre uma gangue que estava rondando a escola, pronta para se vingar de qualquer um que desse motivo. Seus pensamentos se embaralharam. Como isso estava relacionado? Os alunos começaram a se apressar em direção às saídas. Mas algo dentro de Lúcia fez com que ela hesitasse. "Ana, nós não podemos deixá-la aqui", disse, apontando para a garota caída, que ainda estava recebendo os cuidados da equipe de emergência. A urgência de ajudar sua amiga de infância ressonava dentro dela. "É isso que eles querem, te pegar distraída", gritou Tânia, um olhar de desespero cruzando seu rosto. Isso não era normal, e a sensação de que havia algo maior acontecendo estava crescendo. Decidida, Lúcia se ajoelhou ao lado de Ana, sua cabeça girando pela confusão. O que então a amiga teria dito? Mais uma onda de desespero tomou conta. Com uma pequena ajuda dos outros estudantes e da equipe médica, Ana finalmente começava a recobrar a consciência. Lúcia não conseguia conter a emoção. "Vamos, Ana, precisamos de você", disse, enquanto olhava nos olhos da amiga. Ana piscou várias vezes, a luz do ginásio parecendo forte demais. Mas antes que pudesse falar, houve um estalo ensurdecedor, como se vidro estivesse se quebrando. E então um grito aterrorizante ecoou, fazendo todos congelarem. "É agora! Eles estão vindo!" Tânia estava em pé novamente, seu olhar fixo na porta. Sem mais aviso, a porta principal se arrebentou e vários rostos conhecidos da escola, ex-colegas, amigos, rivais, invadiram o ginásio com uma intensidade carregada de raiva e dor. No meio de tudo isso, Lúcia percebeu algo que a paralisou. Miguel estava entre eles, mas ele não parecia como costumava ser. Os olhos dele estavam cheios de algo sombrio. Era um reconhecimento que lhe cortava o ar. Era como se ele soubesse de um segredo que poderia mudar a vida de todos ali. E naquele instante, o mundo pareceu parar. Lúcia sentiu uma onda de pavor percorrer seu corpo. "Por que você não me contou?" gritou Miguel, e a súbita realidade da conexão que tinha com aquele outro grupo fez tudo desmoronar. A verdade de sua relação com Ana e a razão daquela rivalidade que durava anos começou a saltar em sua mente. Antes que Lúcia pudesse entender o que estava acontecendo, Miguel apontou para ela e sua voz ecoou pelo ginásio. "Você não é a única que guarda segredos. Agora todos nós temos que escolher lado." O choque foi devastador. O que ele estava dizendo? O que ele sabia? E, para completar, a sirene de uma ambulância soou do lado de fora, prometendo respostas, mas trazendo mais perguntas. O mundo de Lúcia estava desmoronando. Ela estava em um pesadelo sem saída, cercada por segredos, e a verdadeira natureza de cada um ali estava prestes a ser revelada. E naquele exato momento, ela percebeu que a competição de talentos e a amizade que um dia teve com Ana poderiam arcar com um peso que a nenhuma delas estava preparada.
O ginásio estava em silêncio, fora os sons frenéticos do atendimento. Lúcia não conseguia parar de se perguntar se suas escolhas tinham consequências, se sua voz poderia realmente mudar o mundo ao seu redor, ou se havia algo a mais por trás daquele desmaio. Algo que não apenas a afetaria, mas a todos ali. A tensão no ar era palpável, e a expressão de desespero dos colegas a fez sentir um frio na barriga. Então, algo mudou. De repente, a porta do ginásio se abriu com um estrondo, como se um tornado tivesse invadido o local. Um grupo de pessoas entrou com camisetas do time rival e olhares determinados. À frente, uma garota de cabelos longos e moicano, conhecida como Tânia. Ela era uma das líderes da turma, famosa por sua personalidade forte e jeito destemido. "Vocês precisam ir embora, não é seguro aqui", gritou Tânia, sua voz cortando o ar tenso. O que estava acontecendo? A confusão tomou conta de todos, enquanto alguns olhares se cruzaram em desespero. "Nossa, o que você está falando, Tânia?", questionou Miguel, ainda em choque pela cena do desmaio. Ele parecia pálido e o medo se refletia em seus olhos. "Eu ouvi algo. Algo grande está se aproximando da escola." Tânia começou. "E ninguém está seguro. Temos que evacuar agora." A notícia caiu como uma bomba. O que quer que tivesse a ver com o desmaio de Ana? Foi então que Lúcia se lembrou do que ouvira na semana anterior. Boatos sobre uma gangue que estava rondando a escola, pronta para se vingar de qualquer um que desse motivo. Seus pensamentos se embaralharam. Como isso estava relacionado? Os alunos começaram a se apressar em direção às saídas, mas algo dentro de Lúcia fez com que ela hesitasse. "Ana, nós não podemos deixá-la aqui", disse, apontando para a garota caída, que ainda estava recebendo os cuidados da equipe de emergência. A urgência de ajudar sua amiga de infância ressonava dentro dela. "É isso que eles querem, te pegar distraída", gritou Tânia, um olhar de desespero cruzando seu rosto. Isso não era normal, e a sensação de que havia algo maior acontecendo estava crescendo. Decidida, Lúcia se ajoelhou ao lado de Ana, sua cabeça girando pela confusão. O que então a amiga teria dito? Mais uma onda de desespero tomou conta. Com uma pequena ajuda dos outros estudantes e da equipe médica, Ana finalmente começava a recobrar a consciência. Lúcia não conseguia conter a emoção. "Vamos, Ana! Precisamos de você!", disse, enquanto olhava nos olhos da amiga. Ana piscou várias vezes, a luz do ginásio parecendo forte demais. Mas, antes que pudesse falar, houve um estalo ensurdecedor, como se vidro estivesse se quebrando. E então um grito aterrorizante ecoou, fazendo todos congelarem. "É agora! Eles estão vindo!" Tânia estava em pé novamente, seu olhar fixo na porta. Sem mais aviso, a porta principal se arrebentou, e vários rostos conhecidos da escola, ex-colegas, amigos, rivais, invadiram o ginásio com uma intensidade carregada de raiva e dor. No meio de tudo isso, Lúcia percebeu algo que a paralisou. Miguel estava entre eles, mas ele não parecia como costumava ser. Os olhos dele estavam cheios de algo sombrio. Era um reconhecimento que lhe cortava o ar. Era como se ele soubesse de um segredo que poderia mudar a vida de todos ali. E naquele instante, o mundo pareceu parar. Lúcia sentiu uma onda de pavor percorrer seu corpo. "Por que você não me contou?", gritou Miguel. E a súbita realidade da conexão que tinha com aquele outro grupo fez tudo desmoronar. A verdade de sua relação com Ana e a razão daquela rivalidade que durava anos começou a saltar em sua mente. Antes que Lúcia pudesse entender o que estava acontecendo, Miguel apontou para ela e sua voz ecoou pelo ginásio. "Você não é a única que guarda segredos. Agora todos nós temos que escolher lado." O choque foi devastador. O que ele estava dizendo? O que ele sabia? E para completar,
A sirene de uma ambulância soou do lado de fora, prometendo respostas, mas trazendo mais perguntas. A tensão era insuportável. Quando Ana finalmente conseguiu se sentar, Lúcia notou um olhar no rosto da amiga que fez seu coração disparar. Lúcia, Ana murmurou, a voz tremendo. Preciso te contar uma coisa. O que aconteceu tem relação com você. O coração de Lúcia disparou. O que Ana queria dizer? O peso da frase a esmagou, e Miguel, com um sorriso sombrio, se aproximou. Eu sei, e você também. A atmosfera ficou gelada. O mundo de Lúcia estava desmoronando. Ela estava em um pesadelo sem saída, cercada por segredos, e a verdadeira natureza de cada um ali estava prestes a ser revelada. A verdade que pairava no ar como uma tempestade se aproximando. O que poderia ser tão terrível que envolvia amigos, rivais e uma amizade desfeita? Uma nova realidade estava prestes a estourar como um balão sob pressão, e todas as promessas de um futuro melhor se esvaneceram em frações de segundo. Lúcia sentiu que o chão sob seus pés era uma ilusão, e a única certeza era que tudo mudaria para sempre. E a pergunta persistia: qual seria o preço dessa verdade? O coração de Lúcia disparava, mas o que Ana precisava contar parecia mais premente do que qualquer outra coisa. Ela fixou o olhar na amiga, a boca seca, cheia de expectativas. Lúcia, você precisa saber que... Antes que Ana pudesse terminar, o estrondo da porta do ginásio a interrompeu. Vários rostos conhecidos, agora cheios de revolta, invadiram o espaço. Miguel estava entre eles, com uma expressão carregada que Lúcia nunca tinha visto antes. Era como se uma sombra tivesse coberto seu rosto, e tudo ao seu redor parou. Assassinos! Vocês são todos assassinos! Gritou um garoto com uma camiseta rasgada. Lúcia sentiu um frio na barriga. A situação estava escandalosa. Do que ele está falando? Os murmúrios começaram a se espalhar entre a multidão. A tensão pairava como uma nuvem sombria. Escutem, todos vocês, disse Tânia, mas sua voz era abafada pelo clamor. Temos que ir! O desespero nos olhos dela via-se a quilômetros. Alguma coisa muito errada estava acontecendo, e a culpa começou a invadir Lúcia. Miguel, o que você quer dizer? Ela tentou manter a calma, sua voz tremendo. Por que você está chamando todos de assassinos? Ele se virou para ela, olhos descontrolados. Você sabe do que estou falando, Lúcia. Você se lembra do que aconteceu na festa, na casa do teu tio, do que você fez? A mente de Lúcia girava. O mundo estava desmoronando. Que festa? Que acontecimento? O riso da noite, a alegria dos amigos, tudo se dissipava, e um eco de risadas distantes apenas intensificava a confusão. Ana, recuperando-se lentamente, tentou puxar Lúcia para longe daquele furacão. Isso não é o que parece. Miguel, você está confundindo tudo, ela gritou, mas a situação se agravava. Um sussurro começou a se formar na multidão, as palavras se espalhando como fogo em palha seca. Lúcia a culpada, Lúcia a traidora. As vozes se misturavam com um grito do garoto. Ela é a razão pela qual estamos numa encrenca. E de repente, Lúcia se viu no centro de uma tempestade. Ela não tinha feito nada. Pelo menos, não se lembrava. Seu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir. Miguel avançou um passo, sua respiração pesada. Você sabia que a festa não era só uma festa. Você sabia que as coisas poderiam dar errado. O olhar de Miguel era um misto de raiva e desespero, e isso a deixou ainda mais enervada. Então, uma voz familiar cortou o caos. Eu sabia. Era a coordenadora do colégio, Dona Rita, surgindo com uma gravidade que fazia o silêncio prevalecer. Essa foi apenas uma parte de um plano terrível. Algo muito maior está se desenrolando aqui.
O estômago de Lúcia se apertou. O que a coordenadora sabia? O que estava acontecendo? O que de fato havia ocorrido naquela festa? E mais importante, quem era realmente seus amigos? Todas as certezas de sua vida estavam em jogo. Lúcia, você precisa se lembrar de cada detalhe. A voz de Ana, agora mais firme, chamou sua atenção e fez seu coração vacilar. Nessa festa, houve mais do que só risadas. Os homens que estão atrás de nós são eles que têm algo. Contra você, a sua escolha de não contar para ninguém. Seus pensamentos dispararam, um filme passando rapidamente. O que teria acontecido naquela noite fatídica? Como a situação havia se agravado a tal ponto? Então, um grito ensurdecedor ecoou do lado de fora. Toda a sala congelou. As sirenes aumentaram e o caos começou de novo. Lúcia olhou em volta. Seus amigos, ex-amigos, aparentes inimigos. Todos a encaravam com um misto de medo e raiva. Ela sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A festa, os segredos, tudo começava a se entrelaçar em um pesadelo que ela mal podia entender. Agora, a escolha é sua, Lúcia, disse Miguel, seu sorriso sombrio iluminando. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser revelada. Lúcia entendia que nada seria como antes. E mesmo nesse abismo, a única certeza que ela tinha era que os próximos passos poderiam mudar tudo para sempre. O coração de Lúcia disparava, mas o que Ana precisava contar parecia mais premente do que qualquer outra coisa. Ela fixou o olhar na amiga, a boca seca, cheia de expectativas. Lúcia, você precisa saber que... Antes que Ana pudesse terminar, o estrondo da porta do ginásio a interrompeu. Vários rostos conhecidos, agora cheios de revolta, invadiram o espaço. Miguel estava entre eles, com uma expressão carregada que Lúcia nunca tinha visto antes. Era como se uma sombra tivesse coberto seu rosto, e tudo ao seu redor parou. Assassinos! Vocês são todos assassinos! Gritou um garoto com uma camiseta rasgada. Lúcia sentiu um frio na barriga. A situação estava escandalosa. Do que ele está falando? Murmurou, enquanto murmúrios começavam a se espalhar entre a multidão. A tensão pairava como uma nuvem sombria. Escutem, disse Tânia, mas sua voz foi abafada pelo clamor. Temos que ir. O desespero nos olhos dela era evidente. Alguma coisa muito errada estava acontecendo. E a culpa começou a invadir Lúcia. Miguel, o que você quer dizer? Tentou manter a calma, sua voz tremendo. Por que você está chamando todos de assassinos? Ele se virou para ela, olhos descontrolados. Você sabe do que estou falando, Lúcia? Você se lembra do que aconteceu na festa, na casa do seu tio? Do que você fez? A mente de Lúcia girava. O mundo estava desmoronando. Que festa, que acontecimento! O riso da noite, a alegria entre amigos, tudo parecia distante, e um eco de risadas asfixiantes intensificava a confusão dentro dela. Ana, recuperando-se lentamente, tentou puxar Lúcia para longe daquele furacão. Isso não é o que parece. Miguel, você está confundindo tudo. A defesa dela se perdia no caos em volta, cada vez mais tenso e ameaçador. Um sussurro corria entre os alunos, a palavra culpa flutuando no ar. Os rostos conhecidos pareciam distantes, como se uma barreira invisível os separasse de Lúcia. Ela é a razão pela qual estamos numa encrenca. Soou de novo o grito desesperado. O fôlego dela se tornou escasso, e o olhar acusador dos colegas a esmagou. Agora, a escolha é sua, Lúcia, disse Miguel, um brilho sombrio em seus olhos. De que lado você vai ficar? A pergunta ficou pendurada no ar, como uma lâmina afiada. A atmosfera estava pesada, e Lúcia sentiu um nó se formar na garganta. Mas antes que pudesse responder, Dona Rita, a coordenadora, entrou em cena, com uma intensidade que congelou todos.
Parem com isso! Sua voz cortou o ar. Essa situação é mais séria do que vocês imaginam. O que aconteceu na festa não foi só uma brincadeira. O estômago de Lúcia se revirou. O que a coordenadora sabia? O que estava acontecendo realmente? E mais importante, quem eram seus amigos de verdade? Uma nova camada de medo foi adicionada à confusão. E seus pensamentos giravam como um redemoinho. Lúcia teve um lampejo de lembrança, flashes de risadas e música. Thales, o menino que sempre a fez sentir menos, ele estava na festa. Mas o que aconteceu? Seu coração acelerou enquanto tentava reunir as peças. Então, um grito ensurdecedor ecoou do lado de fora. Toda a sala congelou. Os alunos começaram a sussurrar em pânico e o caos recomeçou. A incerteza era palpável. Com licença, uma figura conhecida caminhou apressada pelo ginásio, trancando a porta atrás de si. Era Dani, um ex-colega de classe, com olhos arregalados e uma expressão de terror. Eles estão aqui! Estão vindo! O ar ficou pesado e a confusão aumentou. O que ele queria dizer? Lúcia sentiu seu coração saltar para fora do peito. Ela olhou para a multidão, todos os rostos tornando-se um borrão. Miguel estava paralisado, seu rosto cinza, enquanto a tensão se tornava insuportável. Ana segurou a mão de Lúcia, uma presença reconfortante no meio daquele caos. Lúcia, eu não sei como isso vai terminar, mas precisamos ficar unidas. Mas antes que alguém pudesse responder, a porta que Dani acabara de trancar se abriu com um estrondo e uma figura encapuzada surgiu, com uma arma em punho. Um frio percorreu a espinha de Lúcia. Os olhos de todos se arregalaram. E o ar estava cheio de gritos silenciosos. Eu sabia que vocês estariam aqui, disse a figura, revelando um rosto familiar. A voz era fria e cheia de veneno. Precisamos conversar sobre o que você realmente fez. A sala inteira ficou em silêncio, e a realidade de Lúcia desmoronou. O que quer que fosse que ela tivesse feito, algo muito maior estava em jogo. E a única certeza que restou era que naquele momento, tudo o que ela conhecia poderia mudar para sempre. Qual seria o custo dessa verdade? O coração de Lúcia disparava, mas o que Ana precisava contar parecia mais premente do que qualquer outra coisa. Ela fixou o olhar na amiga, a boca seca, cheia de expectativas. Lúcia, você precisa saber que... Antes que Ana pudesse terminar, o estrondo da porta do ginásio a interrompeu. Vários rostos conhecidos, agora cheios de revolta, invadiram o espaço. Miguel estava entre eles, com uma expressão carregada que Lúcia nunca tinha visto antes. Era como se uma sombra tivesse coberto seu rosto e tudo ao seu redor parou. Assassinos! Vocês são todos assassinos! Gritou um garoto com uma camiseta rasgada. Lúcia sentiu um frio na barriga. A situação estava escandalosa. Do que ele está falando? Murmurou, enquanto murmúrios começavam a se espalhar entre a multidão. A tensão pairava como uma nuvem sombria. Escutem, disse Tânia, mas sua voz foi abafada pelo clamor. Temos que ir. O desespero nos olhos dela era evidente. Alguma coisa muito errada estava acontecendo, e a culpa começou a invadir Lúcia. Miguel, o que você quer dizer? Tentou manter a calma. Fez. A mente de Lúcia girava. O mundo estava desmoronando. Que festa! Que acontecimento! O riso da noite, a alegria entre amigos. Tudo parecia distante como um eco de risadas asfixiantes, aumentando a confusão dentro dela. Ana, recuperando-se lentamente, tentou puxar Lúcia para longe daquele furacão. Isso não é o que parece. Miguel, você está confundindo tudo. A defesa dela se perdia no caos em volta. Cada vez mais, a tensão aumentava. Um sussurro corria entre os alunos. A palavra culpa flutuando no ar.
Os rostos conhecidos pareciam distantes, como se uma barreira invisível os separasse de Lúcia. Ela é a razão pela qual estamos numa encrenca. Soou de novo o grito desesperado. O fôlego dela se tornou escasso, e o olhar acusador dos colegas a esmagou. Agora! Ah! Escolha é sua, Lúcia, disse Miguel, um brilho sombrio em seus olhos. De que lado você vai ficar? A pergunta ficou pendurada no ar, como uma lâmina afiada. A atmosfera estava pesada, e Lúcia sentia um nó se formar na garganta. Mas antes que pudesse responder, Dona Rita, a coordenadora, entrou em cena, com uma intensidade que congelou todos. Parem com isso! Sua voz cortou o ar. Essa situação é mais séria do que vocês imaginam. O que aconteceu na festa não foi só uma brincadeira. O estômago de Lúcia se revirou. O que a coordenadora sabia? O que estava acontecendo realmente? E mais importante, quem eram seus amigos de verdade? Uma nova camada de medo foi adicionada à confusão, e seus pensamentos giravam como um redemoinho. Lúcia. Teve um lampejo de lembrança, flashes de risadas e música. Thales, o menino que sempre a fez sentir menos. Ele estava na festa. Mas o que aconteceu? Seu coração acelerou enquanto tentava reunir as peças. Então, um grito ensurdecedor ecoou do lado de fora. Toda a sala congelou. Os alunos começaram a sussurrar em pânico e o caos recomeçou. Um fio cortante atravessou Lúcia quando um grupo de jovens entrou, suas expressões raivosas e seus olhares fixos na multidão. É ela. É Lúcia! Um deles gritou. O medo encheu o ar. O grupo parecia saber algo que os outros desconheciam. E quando o garoto, de cabelos desgrenhados e olhar frenético, apontou para ela, algo dentro de Lúcia quebrou. Vocês não têm ideia do que aconteceu naquela festa. Você. E aquela sua amiga. A culpa é de vocês. E com isso, uma onda de fogo atravessou o ambiente. Tânia, antes tão forte e segura, estava agora em choque. Não, não pode ser. A incredulidade a fez tremer. Miguel se virou para os novos intrusos. Como você sabe disso? Porque eu estava lá. O garoto se aproximou, a raiva estampada no rosto. Você se acha tão esperta, não é? Mas você nunca se perguntou o que aconteceu com os outros? Com Thales? Ele está no hospital, Lúcia. E foi por causa de vocês. O ar ficou denso. Lúcia se sentiu tonta. A ideia de que aquela festa poderia ter causado algo tão grave era demais para suportar. Miguel, com olhos arregalados, percebeu o impacto daquela revelação. O que você fez está custando vidas, Lúcia. O que realmente aconteceu naquela noite? Você precisa nos contar. Ela olhou para Ana, que estava paralisada. E naquele instante, algo despertou dentro dela. Não foi só uma festa. O que eu fiz foi muito mais. A pressão em seu peito aumentou, como se a verdade estivesse prestes a explodir. Naquele momento, tudo pode mudar. O sucedido poderia reescrever todas suas histórias, mudanças que não poderiam ser desfeitas. Mas não acabou. Ainda havia mais a ser revelado. E a pergunta queimava em sua mente. E se Lúcia fosse a razão de tudo? O coração de Lúcia disparava, mas o que Ana precisava contar parecia mais premente do que qualquer outra coisa. Ela fixou o olhar na amiga, a boca seca, cheia de expectativas. Lúcia, você precisa saber que... Antes que Ana pudesse terminar, o estrondo da porta do ginásio a interrompeu. Vários rostos conhecidos, agora cheios de revolta, invadiram o espaço. Miguel estava entre eles, com uma expressão carregada que Lúcia nunca tinha visto antes. Era como se uma sombra tivesse coberto seu rosto, e tudo ao seu redor parou. Assassinos! Vocês são todos assassinos! Gritou um garoto com uma camiseta rasgada. Lúcia sentiu um frio na barriga. Do que ele está falando? Murmurou.
enquanto murmúrios começaram a se espalhar entre a multidão. A tensão pairava como uma nuvem sombria. Escutem, disse Tânia, mas sua voz foi abafada pelo clamor. Dizer, tentou manter a calma, sua voz tremendo. Por que você está chamando todos de assassinos? Ele se virou para ela, olhos descontrolados. Você sabe do que eu tô falando, Lúcia. Você se lembra do que aconteceu na festa, na casa do seu tio? Do que você fez? A mente de Lúcia girava. Que festa? O riso da noite, a alegria entre amigos parecia tão distante, e um eco de risadas asfixiantes aumentava a confusão dentro dela. Ana, recuperando-se lentamente, tentou puxar Lúcia para longe daquele furacão. Você não pode deixar que eles te acusem. Foi um acidente. Mas até a defesa de Ana parecia estar se perdendo na tempestade de acusações. Ela é a razão pela qual estamos numa encrenca. Estava pesado. O olhar acusador dos colegas a esmagou, e Lúcia se sentiu cada vez mais atordoada. Agora, a escolha é sua, Lúcia, disse Miguel, seu olhar sombrio. De que lado você vai ficar? O que ele queria dizer? A pergunta ficou pendurada no ar como uma lâmina afiada. Mas antes que pudesse responder, Dona Rita, a coordenadora, entrou em cena. Sua presença poderosa fazendo todos pararem do que estavam fazendo. Parem com isso! Sua voz grave cortou o ar. Essa situação é mais séria do que vocês imaginam. O que aconteceu na festa não foi apenas uma brincadeira. O estômago de Lúcia se revirou. O que Dona Rita sabia? Sua mente estava confusa e a tensão estava quase insuportável. O que realmente havia acontecido naquela festa e quem poderia ter se machucado? Então, nesse momento, um hábil e poderoso líder da turma, conhecendo sua voz, que não se parecia com nada que Lúcia já tinha ouvido, entrou apressado. Tia Rita, o que está acontecendo? O que você sabe sobre aquela festa? A agitação estava tomando conta da escola, e o clima só aumentava a intensidade da situação. Tânia, visivelmente nervosa, balançou a cabeça, mas Lúcia a viu se acusar. Eu ouvi dizer que um dos alunos que foi para a festa, Pali, está no hospital. Ele sofreu um acidente sério. A revelação pairou numa nuvem carregada de tensão, e os rostos ao redor começaram a se transformar. Do que você está falando? Acidente? O rostinho confuso de Miguel refletiu o pânico. Lúcia sentiu medo subindo por todo o seu corpo. O que aconteceu com Thales? Ele está inconsciente, confirmou a voz tremida de um dos alunos que entraram. A equipe médica está lá, mas não sabemos o que aconteceu. E o pior, ele se machucou por sua causa. Meu Deus, Lúcia murmurou, seu mundo desabando. Thales era tão importante para ela, e ouvir que estava no hospital por causa de algo que aconteceu na festa a fez tremer. E isso não é tudo, continuou o garoto, com os olhos ardendo de raiva. Os outros que foram à festa também estão sob suspeita. Todos nós. Alguém aqui tem algo a ver com isso, e nós podemos ser culpados também. A pressão parecia insuportável. O que deveria ser uma competição e uma apresentação de talentos estava se transformando em um tribunal. Todos olhavam para Lúcia e as palavras de Miguel ecoavam em sua mente. De que lado você vai ficar? E então a porta se abriu de novo, e no lugar de mais amigos, uma série de rostos conhecidos entrou, mas agora eles estavam armados. Lúcia sentiu o coração pular. Era um ataque? Uma ameaça real? Estamos aqui por causa de Thales. Um dos novos intrusos gritou com uma voz autoritária. A tensão explodiu. A sala parecia um barril de pólvora. E você, Lúcia, vai ter que explicar o que aconteceu. O pânico cresceu. Lúcia olhou em volta como se o chão começasse a se abrir sob seus pés. A verdade que estava escondida se aproximava como uma onda gigantesca, prestes a quebrar sobre ela. As luzes do ginásio pareciam estourar, e o som de sirenes ao fundo se tornava mais intenso.
Uma pergunta surgiu, e com ela, uma nova camada de mistério. Até onde Lúcia estava disposta a ir para proteger aqueles que ainda eram seus amigos, quando tudo o que ela mais temia estava prestes a ser revelado? O coração de Lúcia disparava. Mas o que Ana precisava contar parecia mais premente do que qualquer outra coisa. Ela fixou o olhar na amiga, a boca seca, cheia de expectativas. Lúcia, você precisa saber que, antes que Ana pudesse terminar, o estrondo da porta do ginásio a interrompeu. Vários rostos conhecidos, agora cheios de revolta, invadiram o espaço. Miguel estava entre eles, com uma expressão carregada que Lúcia nunca tinha visto. Antes, era como se uma sombra tivesse coberto seu rosto, e tudo ao seu redor parou. "Assassinos! Vocês são todos assassinos!" gritou um garoto com uma camiseta rasgada. Lúcia sentiu um frio na barriga. "Do que ele está falando?" murmurou, enquanto murmúrios começaram a se espalhar entre a multidão. A tensão pairava como uma nuvem sombria. "Escutem!" disse Tânia, mas sua voz foi abafada pelo clamor. "Temos que ir." O desespero nos olhos dela era evidente. O que estava acontecendo? "Miguel, o que você quer dizer?" Tentou manter a calma, sua voz tremendo. "Por que você está chamando todos de assassinos?" Ele se virou para ela, olhos descontrolados. "Você sabe do que estou falando, Lúcia. Você se lembra do que aconteceu na festa, na casa do seu tio? Do que você fez?" A mente de Lúcia girava. Que festa! O riso da noite e a alegria entre amigos parecia tão distante. E um eco de risadas asfixiantes aumentava a confusão dentro dela. Ana, recuperando-se lentamente, tentou puxar Lúcia para longe daquele furacão. "Você não pode deixar que eles te acusem. Foi um acidente." Mas até a defesa de Ana parecia estar se perdendo na tempestade de acusações. "Ela é a razão pela qual estamos numa encrenca." Ecoou de novo o grito desesperado. O ar estava pesado. O olhar acusador dos colegas a esmagou, e Lúcia se sentiu cada vez mais atordoada. "Agora, a escolha é sua, Lúcia", disse Miguel, seu olhar sombrio. "De que lado você vai ficar?" O que ele queria dizer? A pergunta ficou pendurada no ar, como uma lâmina afiada. Mas antes que pudesse responder, Dona Rita, a coordenadora, entrou em cena, sua presença poderosa fazendo todos pararem do que estavam fazendo. "Parem com isso!" Sua voz grave cortou o ar. "Essa situação é mais séria do que vocês imaginam. O que aconteceu na festa não foi apenas uma brincadeira." O estômago de Lúcia se revirou. O que Dona Rita sabia? Sua mente estava confusa, e a tensão estava quase insuportável. O que realmente havia acontecido naquela festa? E quem poderia ter se machucado? Então, nesse momento, um hábil e poderoso líder da turma, conhecido como Vinícius, entrou apressado. "Dona Rita, o que está acontecendo? O que você sabe sobre aquela festa?" A agitação estava tomando conta da escola, e o clima só aumentava a intensidade da situação. Tânia, visivelmente nervosa, balançou a cabeça, mas Lúcia viu seu olhar aflito. Eu ouvi dizer que um dos alunos que foi para a festa, Thales, está no hospital. Ele sofreu um acidente sério." A revelação pairou numa nuvem carregada de tensão, e os rostos ao redor começaram a se transformar. "Do que você está falando? Acidente?" O rostinho confuso de Miguel refletiu pânico. Lúcia sentiu medo subindo por todo o seu corpo. "O que aconteceu com Thales?" "Ele está inconsciente", confirmou a voz tremida de um dos alunos que entraram. "A equipe médica está lá, mas não sabemos o que aconteceu. E o pior, ele se machucou por sua causa." "Meu Deus!" Lúcia murmurou, seu mundo desabando. Thales era tão importante para ela, e ouvir que estava no hospital por causa de algo que aconteceu na festa a fez tremer. "E isso não é tudo", continuou o garoto, com os olhos ardendo de raiva. "Os outros que foram à festa também estão sob suspeita. Todos nós. Alguém aqui tem algo a ver com isso,
e nós podemos ser culpados também. A pressão parecia insuportável. O que deveria ser uma competição e uma apresentação de talentos estava se transformando em um tribunal. Todos olhavam para Lúcia, e as palavras de Miguel ecoavam em sua mente. De que lado você vai ficar? Então a porta se abriu de novo, e no lugar de mais amigos, um grupo de jovens entrou, com expressões raivosas e seus olhares fixos. Na multidão, Lúcia sentiu o coração pular. Era um ataque? Uma ameaça real? Estamos aqui por causa de Thales. Um dos novos intrusos gritou com uma voz autoritária. A tensão explodiu. A sala parecia um barril de pólvora. E você, Lúcia, vai ter que explicar o que aconteceu. O pânico cresceu. Lúcia olhou em volta, como se o chão começasse a se abrir sob seus pés. A verdade que estava escondida se aproximava como uma onda gigantesca, prestes a quebrar sobre ela. As luzes do ginásio pareciam estourar, e o som de sirenes ao fundo se tornava mais intenso. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma das meninas que havia entrado, conhecida por ser uma das mais quietas da turma, puxou o capuz do moletom para trás, revelando um olhar ansioso. Era Jéssica, alguém que sempre passava despercebida. Eu não queria que fosse assim, gritou, a voz ecoando enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Eu tinha que contar. Era para ser um segredo, mas não posso deixar mais pessoas se machucarem. As palavras a deixaram em estado de choque. Do que você está falando, Jéssica? Lúcia sentiu o coração disparar. A verdade que estava prestes a ser revelada poderia mudar tudo. Vocês não sabem. Thales não caiu. Ele foi empurrado, e eu vi. A confusão tomou conta e Lúcia se sentiu tonta. E o pior, Lúcia, foi você quem pediu para que isso acontecesse. O silêncio que antes estava pesado com acusações, agora estava preenchido por um estado puro de incredulidade. Lúcia sentiu seu corpo congelar. O que Jéssica dizia era tão chocante que parecia um sonho ruim. A sala estava paralisada, todos a olhando, a pressão crescendo como uma tempestade a ponto de estourar. Você mentiu pra gente! Miguel gritou, incredulidade e raiva misturadas em sua voz. Lúcia estava sem palavras, sem saber como responder. As palavras de Jéssica reverberavam dentro dela. Se era verdade, sua vida, seu futuro, tudo estava prestes a desmoronar. A percepção de que suas escolhas estavam interligadas a algo tão sombrio a apavorava. Vocês não entendem. Eu só queria que ele parasse de me atormentar. Lúcia viu os rostos dos colegas se transformarem, a desconfiança e o medo refletidos. A narrativa havia mudado completamente, jogando Lúcia no centro de um vendaval. O que mais? Ela nem sabia? O que mais os outros também estavam escondendo? A verdade pairava no ar, e a sensação de traição teimava seus instintos. Ela nunca tinha se sentido tão exposta. As sirenes uniam, e a realidade da situação começava a se transformar. O que poderia acontecer agora? Seu coração, diante do abismo, pulsava com a ilusão de que tudo aquilo poderia ser revertido. Mas a pergunta ardente persistia. Até onde Lúcia estava disposta a ir para preservar seu nome e sua vida? O sol já estava se pondo, quando a cidade se preparava para o grande confronto. Os sussurros nas ruas se tornavam gritos, e a tensão era palpável. Luana e Carlos, agora aliados inseparáveis, ficaram a uma distância respeitável do centro da ação. O coração de Luana batia acelerado. Era hora de decidir. O que fariam a seguir? Temos que parar isso agora, gritou Carlos, com os olhos brilhando de determinação. Ele se lembrou de tudo pelo que haviam passado. Cada desafio, cada queda, e principalmente as pessoas que contavam com eles. O que era um jogo para alguns, era uma luta real para outros. Luana respirou fundo, as mãos suadas segurando o celular.
Você tem certeza de que estamos prontos? Se falharmos, pode ser o fim para todos nós. A dúvida pairava no ar como uma nuvem densa. Mas Carlos, firme, respondeu: a gente não pode se deixar vencer pelo medo. Nunca. Lembra do que dissemos? Juntos até o fim. As palavras de Carlos atingiram Luana como uma lâmina afiada. Com um aceno de cabeça, ela concordou. Era hora de lutar. Juntos, eles foram até o coração do confronto. As luzes piscavam, as vozes se misturavam. O que mais os aguardava? Quando chegaram, a cena era caótica. Amigos e inimigos se enfrentavam, e o barulho era ensurdecedor. Os rostos estavam vermelhos de raiva, as vozes gritavam em desespero. Eles podiam sentir a raiva pulsando ao redor deles. Mas em meio à confusão, um grito se destacou. Era a voz de Júlio, seu melhor amigo. Apelando por ajuda, o nó na garganta de Luana se apertou. O que estavam fazendo? Era hora de agir. Impulsionados pelo desespero, Luana e Carlos se lançaram na batalha. Cada passo, cada movimento trazia uma nova onda de adrenalina. Eles não lutavam apenas pela vitória. Lutavam por aqueles que amavam. Entre golpes e risos nervosos, um breve momento de união surgiu. Um movimento, um reconhecimento, um grito de apoio. As pessoas se uniram e a energia mudou. Quando a poeira assentou, o silêncio tomou conta. Apenas os sons ofegantes e os olhares curiosos prevaleciam. Com a tensão dissipando-se lentamente, Luana percebeu que a batalha tinha sido vencida, mas a guerra ainda não acabara. Porém, cada um deles saiu mais forte. Amigos não eram definidos por vitórias ou derrotas, mas por estarem juntos, lado a lado, prontos para lutar. À medida que as últimas luzes se apagavam, cada um começou a se afastar. Prometeram um reencontro em breve. "Não se esqueçam de nós", gritou Carlos enquanto sorria, segurando a mão de Luana. Havia esperança. Havia um futuro. Uma nova história estava prestes a começar. E a liberdade não se conquistava sozinha. Mas e se o que estava por vir fosse ainda mais desafiador? Essa dúvida as assombrava. Quando estariam se preparando para as próximas lutas? Pessoal, esta é a hora. Você precisa se inscrever agora no canal para ficar por dentro das nossas histórias exclusivas. Não espere nem mais um segundo. Aperte o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e sua ajuda é crucial. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Mostre que você é um verdadeiro fã e nos ajude a crescer.